Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os pontos negativos do Galaxy M31. Como você deve saber, nenhum smartphone é perfeito e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mal dele para ver se você não compra ele ou se com esses pontos negativos não fazem diferença para você na hora da sua compra, belezinha? Mas antes de começar, bora lá para a vinheta. Caso você não me conhece, meu nome é Luan e eu trago conteúdo de tecnologia aqui para o canal. Se você gostar do conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e entrar no grupo de ofertas que também está aqui na descrição, belezinha? Antes de mais nada, eu tenho que te explicar que o Galaxy M31 ele é um smartphone vendido somente pela internet, você não acha ele em lojas físicas. Então caso você queira comprar, link está aqui embaixo, não dá para você ir na loja aí da sua cidade para encontrar ele. Não sei se a Samsung vai mudar isso, mas por enquanto tá somente pela internet, belezinha? Vamos começar então a falar um pouquinho desse aparelho. O primeiro ponto negativo desse aparelhinho aqui, ó, é as câmeras, mas não a câmera em si. A câmera é muito boa, eu falei nos pontos positivos, mas sim o foco. No momento o foco ele se perde um pouco, não é muito, mas perde ainda um pouquinho. Nesse quesito eu achei um ponto negativo, mas que pode ser resolvido através de uma atualização. Então eu acredito que sim, a Samsung pode resolver isso futuramente. Eu estou trazendo isso como um ponto negativo, pois dependendo da pessoa que estiver aí assistindo, pode ser que você grave, faça vídeo para o YouTube ou trabalhe também com vídeos. Então o foco tem que ser algo primordial, não pode ser algo que seja deixado em segundo plano. Na questão das câmeras, em fotos ele é muito bom, mas nessa questão de vídeo eu tenho que dar esse atento. Porque vai que você compra o smartphone aí, vê que o foco tá zoadinho e fala, mas ninguém me avisou, por que tá ruim? Talvez a Samsung corrija isso, então não fica tão preocupado, mas é um adendo que eu te falo sobre esse aparelho. Se você estiver vendo esse vídeo muito pra frente, já tiver sido lançado, me chama lá no Instagram e me pergunta sobre o Galaxy M31, que se eu tiver ainda com o aparelho, eu te aviso se foi corrigido ou não. Mas até o momento da gravação desse vídeo, que hoje é dia 13 de agosto, não foi resolvido este problema. O segundo ponto negativo do Galaxy M31 é o seu acabamento, que é em plástico, e eu não gostei muito na questão da lateral aqui, eu não achei que ficou bonito. Mas é muita coisa de gosto, né? Talvez você não goste, talvez goste, vai depender muito de pessoa para pessoa. Mas o acabamento dele, ele é todo em plástico, tá? Não é um acabamento feio, mas na lateral aqui eles trouxeram um degradê preto pro rosa que eu achei que não combinou muito. Eu achei que se fosse totalmente rosa combinaria um pouco mais. E assim, eu achei que poderia ser um pouco melhor esse acabamento na parte de trás. Ele encaixa bem nas mãos, mas o acabamento eu achei que deixou a desejar. Ele poderia ser igual o A51, que ele tem o acabamento em plástico, mas ele imita muito mais o vidro. Porque se vocês derem uma olhadinha, ó, deixa eu mostrar pra você. Tá vendo aqui na parte de baixo? Deixa eu focar. Tá vendo aqui? Ele não tem uma divisão entre um e outro. Então isso daqui dá a impressão que é plástico na caruda. Se ele tivesse aquele frame aqui em volta e depois viesse o plástico, já daria um outro acabamento para o aparelho. Eu acho que não encareceria tanto assim a produção dele, mas infelizmente a Samsung fez esse cambalacho aqui na questão de design. Eu não gostei muito, talvez você goste, mas o aparelho assim, você olhando ele é bonito. Por você for colocar a capinha nele, então assim, não vai mudar muito, né? O terceiro ponto negativo do Galaxy M31 é o seu processador. Em questão geral, ele tem um processador legal, só que em frente aos concorrentes, ele é levemente inferior, tá? Não é muita coisa, mas é. Então eu tenho que falar para você aqui, falar a verdade, tá? Se a gente levar em consideração o Redmi Note 9S, que está aqui na minha mão, ele tem uma diferença grande em desempenho. O 9S ele perde em bateria e não tem uma tela Super AMOLED, mas ele tem um desempenho bem maior, em torno de 40% melhor de desempenho. Já o Exynos 9611, ele tá ali na linha do Exynos, não, do Snapdragon 665. É a linha que ele tá ali, ele tá nessa linha de desempenho. E o 720, que vem nesse Redmi Note 9S que eu te falei, ele é bem superior. E tá na mesma faixa de preço, a faixa é muito parecida. Às vezes você encontra o Redmi Note 9S até um pouco mais barato. Ou até outros smartphones, eu tô dando como exemplo o Redmi Note 9S porque é o que tá aqui na minha mão. Mas se você for ver qual que é melhor para você, aí vai depender de você colocar na balança, se você prefere bateria e uma tela Super AMOLED ou você prefere pular o desempenho um pouco mais para ter uma longevidade maior com o smartphone. Não que o Exynos que esteja aqui é ruim, mas é um adendo que eu tenho que te falar, porque vai que você compra o smartphone para jogar, ou você quer um smartphone para uns 4 anos aí para não ter que trocar
talvez seja um ponto a se considerar na hora de comprar o seu Galaxy M31. O quarto ponto negativo do Galaxy M31, deixa eu dar uma lida aqui, é o carregador. Eu anoto porque não dá para lembrar tudo, né? Tem muito smartphone aqui, então acaba que esquece. É o carregador de 15 watts, tá? Infelizmente, a Samsung fez a cagadinha de colocar um carregador de apenas 15 watts para uma bateria de 6.000 mAh, que é quase uma bateria de carro com um carregador de tablet da Xuxa, vamos supor. Então é complicado. 15 watts, eu achei que foi um carregador assim muito básico. Ele vem em praticamente qualquer smartphone que você vê aí. Se eu pego ele na mão, o peso dele, para vocês terem uma noção, parece aqueles carregadores Xing Ling que você compra naquelas lojas de China, que vocês já devem ter ido alguma vez, e vende aquele sem marca, que tem o mesmo design. É igualzinho, só que tem produtos, os componentes são de mais qualidade dentro. Só que, para mim, na minha opinião, o carregamento foi um ponto assim bem crucial, porque assim, um smartphone que tem como, digamos, o engajamento dele, a venda dele focada na bateria, eu acho que deixaram em segundo plano o carregador. Falou, já que a gente vai dar a bateria, taca qualquer carregador aí e a pessoa espera carregar. Porque assim, você vai falar, Luan, mas é o carregador, deixa carregando à noite. Mas eu vou te explicar uma coisa. Você tem 6.000 mAh de bateria aqui, ó. Esse smartphone, no meu uso, eu vou começar às 8 da manhã e vou até o outro dia, em torno de meio-dia, 2 horas com uma bateria dessa. Aí meio-dia, 2 horas eu tenho que pôr ele para carregar. 3 horas para carregar, quase 3 horas. E se eu ficar usando ele, demora mais ainda. Então aí você pensa comigo, 3 horas e meia para carregar uma bateria desse tamanho. Então comecei a carregar às 2, vou terminar às 5 e meia. Pensa comigo, se fosse de noite, tudo bem, 4.000 mAh, 4.500 mAh é a bateria essencial para você chegar de noite e carregar na hora de você dormir. Mas 6.000 mAh é uma bateria que vai durar mais de um dia para a maioria dos usuários. Então se você chega no outro dia do relógio lá, 2 horas da tarde, você vai pôr seu smartphone carregar. Vai ter que esperar 3 horas. O quinto e último ponto negativo do Galaxy M31 é as proteções e capa que não vem nada na caixa, nada. Além de vir um fone de chuveirinho dentro, eles não trouxeram nem capa e nenhuma película. Os concorrentes estão trazendo capa e película de plástico. Então eu estou levando em consideração aqui para falar as concorrências. Praticamente todas as empresas trazem uma capinha. E aí você vai falar, não, Luan, é só o M31 que não vem, porque é vendido na internet, tem que cortar custo. Não. Eu peguei o A51, abri e falei, deve vir capinha, né? Não vem capinha, não vem película, não vem nada. Então você compra um smartphone da Samsung, corre para uma loja comprar capinha e película, porque se você derrubar no chão, o estrago é feio. Tela AMOLED é caro para pagar, então eu acho que assim, a Samsung poderia ter colocado uma capinha na caixa para o smartphone não sair riscando, não sair deslizando na mão, porque o A51 escorrega, esse aqui escorrega um pouco, mas nem tanto quanto o A51. O A51 é um sabonete, que pelo amor de Deus, mas na minha opinião, se você comprar qualquer um smartphone assim, ó, que não vem capinha ou película, corre comprar para proteger, porque tela AMOLED principalmente é muito caro para trocar caso você derrube seu smartphone. Nesse quesito eu achei que a Samsung mancou muito, e eles poderiam ter melhorado nesse quesito, tá? Isso mostra a despreocupação com a experiência final do usuário. Tudo bem que na linha Premium eles são diferentes, mas na linha intermediária, que é o que mais vende, eles não têm esse cuidado. E eu achei um ponto negativo nesse quesito do Galaxy M31. E esses foram os 5 pontos negativos do Galaxy M31. Nenhum smartphone é perfeito e infelizmente esse também não. Então se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo. Caso você gostou do conteúdo, não se esquece de se inscrever, tá? É sério, se inscreve aqui embaixo, é facinho, rápido, pra gente chegar a 200 mil inscritos logo, belezinha? Se você quiser comprar o M31, links na descrição. Link do grupo de ofertas também aqui embaixo, se você achar que o preço do M31 tá caro, dá uma conferida no valor, se você achar que tá caro, entra diretamente lá. Tá no WhatsApp, tá no Telegram, então não tem desculpa, tá nos 2 mensageiros mais utilizados, belezinha? Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!